Primeiro, é importante explicar por que o cliente pergunta toda hora o preço. O cliente de todo mundo chega perguntando o preço. É normal, porque há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, tinham poucos concorrentes. E os poucos concorrentes que existiam tinham produtos ou serviços muito parecidos. Não tinham diferencial competitivo. Por não ter diferencial competitivo, o único diferencial que tinha era o preço. Então, se os produtos eram parecidos, os serviços eram parecidos, o único diferencial que tinha era o preço. Se era tudo igual, porra, não vamos dar bola, vamos comprar o que tem menor preço, porque tudo era igual. E aí as pessoas se acostumaram a perguntar sobre preço. As pessoas só perguntam preço porque elas não sabem perguntar outra coisa, que é valor. Então, jamais diga que o seu valor é R$10, R$1.000, R$1.000.000, isso é o seu preço, porque preço representa o que o cliente paga e valor representa tudo o que ele recebe. Preço tem a ver com dinheiro e valor é o que o cliente recebe. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Muito legal falar com você. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a dobrarem suas vendas, a venderem muito mais, mudando apenas o que eles falam para o cliente. Se você ouve muito o seu cliente falando que está caro, pedindo desconto, dizendo que o concorrente é mais barato, dizendo que não tem dinheiro, dizendo que, ou então ele fala, ok, beleza, eu achei legal, estou só dando uma olhada, tenho que conversar com meu marido, conversar com minha mulher, com meu sócio, com meu chefe, eu estou só dando uma olhadinha. Cara, eu vou explicar a verdadeira razão que isso acontece. Provavelmente, quando isso acontece com você, o que você faz? Você baixa preço, dá desconto, faz promoção e você já percebeu que mesmo assim, mesmo baixando o seu preço, mesmo dando desconto, mesmo fazendo promoção, você não está vendendo tanto quanto você gostaria. E o que eu vou explicar para você, isso é uma explicação que eu aprendi no mestrado de economia empresarial. Então, eu espero que o que eu vou falar para você nessa live hoje vai virar a sua cabeça. Você vai entender que é exatamente a estratégia para resolver é diferente do que você imaginava. Beleza? Então, se prepara que lá vai conteúdo agora. Anota aí agora. Ponto número 1, a diferença entre preço e valor. Beleza? Anota aí agora a diferença entre preço e valor. Vamos lá. Preço representa o que o cliente paga para você. Quando a gente fala de preço, a gente quer falar de quantidade de dinheiro. Não importa a quantidade de dinheiro. É dinheiro, a gente fala de preço. Então, o preço pode ser R$5, R$1.000.000. O preço pode ser 100 milhões de reais. Ok? Então, todas as vezes que tem a ver com dinheiro, a gente está falando de preço. Então, preço representa o que o cliente paga. E valor, anota aí, valor representa o que o cliente recebe. Então, preço é o que ele paga e valor é o que ele recebe. Ok? Preço é o que ele paga e valor representa... Essa frase é grande, olha. Todos os impactos positivos que a vida do cliente passa a ter quando ele começa a se relacionar com você. E outra coisa que as pessoas pensam, Sérgio, mas produto é tudo igual. Não, o produto pode ser o mesmo, mas toda a experiência envolve muitas outras coisas. Então, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Beleza? Existe uma área da economia chamada economia comportamental. Eu aprendi quando eu fiz o mestrado de economia empresarial. A economia comportamental é uma área da economia que estuda a psicologia para entender como os consumidores interagem com preço e valor. E aí tem uma explicação muito interessante que fala que preço é relativo. Ninguém analisa uma quantidade de dinheiro isolada. Quando a pessoa sabe que existe qualquer quantidade de dinheiro, qualquer preço, desde o preço pequenininho ao preço grandão, a pessoa analisa o preço comparando com alguma coisa. E o que o consumidor compara preço, ele compara com o valor percebido. Apesar do cliente não ter essa definição clara que preço é o que paga, valor é o que recebe,
ele não tem essa definição clara na mente dele, mas o cliente sabe reconhecer. Quando ele conversa com você, ele já cria, baseado na conversa que ele tem com você, ele já cria uma percepção da importância que ele vai receber. E quando o cliente, ele entende, lembra? Eu estou falando sobre entendimento, eu estou falando sobre percepção. Percepção é única, não é uma realidade concreta. Percepção é relativo. Quando o cliente percebe que ele vai receber muito valor, que ele vai receber muita vantagem, ele cria uma percepção de valor lá no alto. Ele, nossa, se eu comprar isso vai ser muito bom para mim, caramba, vai me ajudar muito. Então ele cria uma percepção muito alta e ele faz uma coisa chamada ancoragem. Se a pessoa perceber que o valor vai ser muito alta, ela cria uma percepção de preço compatível ao valor. O nome disso é ancoragem. Então, se o cliente perceber que vai receber muita vantagem, ele cria uma percepção de que o preço vai ser muito alto também. E quando o cliente faz isso, isso é muito bom. Porque se o cliente começar a acreditar que o seu preço é alto, ele vai ancorar a percepção de preço lá no alto. Se ele viu o valor alto, ele imagina que o preço é alto. Ele fica assim, meu Deus, cara, se eu comprar isso vai ser muito bom, vai ser muita vantagem, vai ser muito bom para mim, mas caramba, isso deve ser um preço muito alto. Cara, mas será que vale a pena pagar esse preço alto? Poxa, por um lado eu acho que vai, que pode me ajudar muito, mas por outro, o preço deve ser muito alto. E você tem que deixar o seu potencial cliente, deixar corroendo na mente dele uma batalha interna se vale a pena pagar esse preço. Beleza? Você tem que deixar ele lá ficar trabalhando e esperando que o preço vai ser alto. Jamais faça o seu cliente acreditar que o seu preço vai ser pequenininho. Porque se o cliente pensar que o seu preço é pequenininho, ele vai acreditar que o seu preço é baratinho. E o barato sai caro, você já sabe disso. Então, se o cliente acreditar que o preço é baratinho, a percepção de valor dele vai ser muito pequenininho. Aí ele não vai querer comprar. Então, grande sacada é fazer o cliente perceber que ele vai receber muita vantagem. Então, ele tem que perceber que a vantagem vai ser muito alta para ele esperar que o preço seja muito alto. E aí você deixa ele pensar que o preço é muito alto. O grande segredo é você fazer o cliente perceber que o valor que ele vai receber é muito alto e você fazer ele acreditar que o preço vai ser mais alto que a realidade. Porque se você faz uma apresentação de venda, o cliente imagina que o valor é alto. Aí ele fica esperando que o preço vai ser alto. Aí ele espera que o preço é alto. E aí quando você fala o preço real, ele está esperando o preço aqui no alto. Aí você fala o preço aqui, como é que é? O preço não é esse não? O preço é esse aqui? É, o preço é esse aqui. Para receber tudo isso, todo esse valor? É. Pô, então quero comprar. Porque ele vai ter uma percepção de ganho. Se o cliente não vai até você, você tem que criar ações. Aí tem redes sociais, publicidade, um monte de vantagens para você atrair esse cliente. Se o cliente não vê valor e não vem até você, duas coisas estão acontecendo. Ou você está falando com a pessoa errada, ou você está falando errado. Mas se o cliente veio até você, se ele foi para sua loja, foi na sua clínica, foi na sua escola, se ele foi na sua empresa, ou se ele ligou para sua empresa, ou se ele mandou e-mail para sua empresa, se ele fez contato com você, ele tem interesse sim. Aí cabe a você a responsabilidade. Gente, olha só, a responsabilidade não é do cliente de comprar. Somos nós de vender para ele. Então, se a sua apresentação não gera valor, se você não sabe quem é o seu cliente ideal, algo que eu falo muito em várias lives. Vamos lá, a estrutura, número 1, você tem que saber quem é o seu cliente ideal. Você tem que saber o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra. Você tem que saber quais são as objeções que fazem ele não querer comprar com você. E você tem que saber, pelo menos, as 5 maiores objeções. E você tem que eliminar essas objeções durante a sua apresentação de vendas. Beleza? E aí, então, se você sabe quem é o cliente ideal, se você sabe o que ele quer ouvir para comprar,
se você eliminou as objeções de compra dele e se você gerou valor, se você fez ele entender que ele vai receber muito mais vantagem do que ele vai pagar, ele vai comprar com você. Então deixa eu voltar atrás um pouquinho e explicar de novo. Se você gerar uma percepção, uma apresentação que o cliente percebe que ele vai receber muito valor, ele vai, se você fizer da forma correta, ele vai imaginar que o preço é muito alto. Ele vai ficar imaginando um preço muito alto, beleza? Mas em compensação, se você gerou valor nenhum para ele, e se ele já visitou algum concorrente seu, e se a sua apresentação de vendas não tiver nenhum diferencial competitivo em relação à sua concorrência, o seu cliente não vai ver valor alto. Ele vai imaginar que o seu valor é baixo. Se a percepção de valor dele, que ele vai ter de você, é que o valor é baixo, ele vai querer pagar um preço menor ainda. E, por exemplo, a percepção de valor tem a ver com a quantidade tem a ver com quanto você consegue ajudar o cliente a entender que o problema dele é grande. Se o cliente pensar que tem um problema muito grande, o cliente vai querer uma solução muito grande. Se o cliente pensar que o problema dele é pequeno, ele vai querer uma solução muito pequenininha. Ou nem precisa de solução, é só um probleminha de nada. Porque é o seguinte, o ser humano, as pessoas, por questões de sobrevivência, a essência do ser humano, ele quer ganhar vantagem. O cliente, as pessoas querem receber mais valor do que o preço que eles vão ter que pagar. Beleza? O que a maior parte dos empresários faz completamente errado é que quando faz uma apresentação de venda para o cliente, as pessoas até sabem, a maior parte das pessoas sabe que o cliente quer ter mais vantagem. Mas aí o que ele faz? Em vez do empresário aumentar o valor, o empresário baixa o preço. Ele baixa o preço para criar essa percepção de que o cliente vai gerar valor. Baixar preço, além de comprometer a sua empresa, porque quando você baixa preço, você está diminuindo a quantidade de dinheiro que você recebe, você está diminuindo a sua margem de lucro, você está diminuindo a sua capacidade de investir no seu produto, no seu serviço. O cliente não vai ficar tão satisfeito, você vai ficar sem graça, vai ficar com medo dele reclamar e vai perder o cliente. E dessa forma vai chegar um momento que você vai quebrar a tua empresa. O segredo nunca é baixar preço. O segredo é gerar valor. E como é que você gera valor? Anota aí. Existem várias formas de você gerar valor. Eu ouso dizer que metade das formas que tem de gerar valor representa você conhecer bem o seu cliente ideal. Na maior parte das vezes, você não precisa mudar nada no seu produto, no seu serviço. Se você estudar quem é o cliente ideal, se você estiver falando com a pessoa certa, quem tem potencial de compra, se você estiver falando com a pessoa que reconhece que tem um problema e quer resolver esse problema. Se você sabe o que ela quer ouvir para comprar. E se você conhece muito o problema que ela está vivendo, e se na sua apresentação de vendas você fala do problema da pessoa de uma forma mais clara, mais explicada do que ela mesma falaria do problema dela, a pessoa fala, caramba, peraí. Esse cara sabe do meu problema melhor do que eu. Caramba! Mas como é que você sabe de tudo isso? Ah, porque eu atendo vários clientes como você. Tá, o cliente, caramba! Se essa pessoa sabe tanto do meu problema, ela é uma especialista no meu problema. Ela deve atender outros clientes que passam pelo que eu passei. Caramba, e se ela sabe o que eu estou passando, ela sabe como resolver o que eu estou passando. Inconscientemente a pessoa entende, se você é especialista no problema dela, você também é especialista na solução do problema dela. E quando isso acontece, a pessoa se conecta a você e ela confia em você, porque ela sabe que, essa pessoa sabe o que eu estou passando, ela sabe como me ajudar. E quando o cliente se conecta a você, quando o cliente vê que você é realmente... outra coisa, não importa a sua opinião, importa a opinião do teu cliente ideal. Quando o seu cliente ideal percebe que você conhece do problema dela melhor do que ela, e ela percebe que você é especialista na solução do problema dela, ela se conecta e confia em você. Quando é estabelecida essa confiança, você pode ter concorrente vendendo com preço menor, você pode ter concorrente
mais conhecido, mais famoso ou maior do que você, mas a pessoa vai querer comprar com você. Então, forma número 1, você pode gerar valor na sua comunicação, na sua apresentação. Eu vou dar um exemplo. Então, exemplo número 1 é só mudando a comunicação. Eu vou dar um exemplo muito legal. É até mais forte do que pelo telefone. Tem muita gente que pensa que com marketing digital não dá para gerar valor. E dá. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu. Eu tenho um aluno que ele tem uma empresa, ele tem um curso técnico online. Então, é uma empresa que ele tem mais de 100 cursos técnicos para fazer à distância, pela internet. E ele foi aluno do meu treinamento. Os meus treinamentos, o VT7, que é o mais completo, tem mentoria, tem aula ao vivo. E aí uma vez ele apresentou pra gente, Sérgio, olha só, eu não tô vendendo quanto eu gostaria, cara. Eu não tô conseguindo gerar valor. Eu falei, cara, que no VT7 eu entro nos sites, nas redes sociais, eu dou uma verdadeira mentoria online, né? E aí eu falei, cara, deixa eu ver o teu site. E aí, quando eu entrei no site dele, que tinha mais de 100 cursos online, eu percebi o seguinte, eu não sei se você sabe o que é a primeira dobra de um site. A primeira dobra do site é quando você entra no site e você vê aquela primeira página. É o que aparece lá sem você mexer no site, sem subir o site. Primeira dobra é a primeira imagem, é o que aparece na tela do teu computador, sem você rolar a página. E nessa primeira dobra, na parte principal do site, tinha um banner grandão, com 2 caras, cabeça branca, com mais cabelo branco que eu. Eu tenho 50 anos, deviam ser 2 caras de 60 anos, mais ou menos, 60, 65 anos, com cabelo bem branquinho, com chapéu, lá aquele chapéu de obra, e com cara de engenheiro. Então tinha, na imagem principal, tinha 2 caras de cabelo branco e tinha 2 cursos que eu nem conhecia, curso antigão. Aí eu falei, cara, deixa eu entender. Quem é seu cliente ideal? Eu não sei, eu ensinei ele a fazer uma análise sociodemográfica. Eu falei, puxa a média aí dos seus alunos. Ele pesquisou e disse pra gente na outra aula que a maior parte dos alunos dele tinham entre 22 a 25 anos. Falei, cara, se o teu aluno, se o teu cliente ideal tem de 22 a 25 anos, ele chega no teu site e vê foto de 2 coroas, 2 cabeça branca, ele se desconecta. Ele fala, pô, isso aqui é curso para velho, não é curso para garotão, não. E ele sai. Ele não vê valor, porque ele imagina que aquele curso técnico eram para pessoas mais experientes. E uma outra coisa, eu falei, cara, esses 2 cursos que você está divulgando na imagem principal são os cursos que vendem mais? Ele não, Sérgio. Eu falei, por que esses 2 cursos estão aí? Sérgio, é porque eu me sinto em dívida com esses 2 cursos. Os meus 2 primeiros treinamentos foram esses há 20 anos atrás. Então eu tenho muito carinho. Aí eu falei, porra, tu tá de sacanagem, cara? Se você tem carinho por esses 2 treinamentos, pinta na parede do teu quarto o nome desses treinamentos. Mas tira daí, irmão. Coloca a foto de 2 garotões aí, jovem, que é o perfil do seu cliente ideal. Tira aí o nome desses 2 cursos, põe o nome dos 2 cursos que vende mais, porra. Pra pessoa se conectar. Aí ele fez a primeira mudança, mandou bem, doutor Vendas, eu mudei, olha lá. Quando eu fui ver, olha só o outro erro dele. Ele tirou a foto dos 2 coroas e botou foto de 2 garotões. Só que 2 garotões escandinavos, 2 garotões eram tão brancos, parecia que aquele filme de vampiro do Crepúsculo. 2 garotões brancões com cabelo lourinho, parecia 2 dinamarquês. Eu falei, porra, meu irmão, essa porra desses 2 caras, você vai vender curso para dinamarquês, para sueco? Porra, põe foto de 2 brasileiros, põe a porra de um negão, um moreno, põe um branco pardo, põe 2 fotos que combina com brasileiro, pô. Não é com os dinamarqueses. O cara era tão louro que o cabelo, os 2 tão louro que o cabelo chegava branco. Então, perceba que a imagem que o dono da empresa colocou lá não combina. Não gerava valor. Porque quando trocou e colocou a imagem de 2 garotões que representavam o brasileiro, o público-alvo dele, e botou chamada para os 2 treinamentos que vendiam mais, o cara aumentou as vendas.
Ok? A comunicação, as cores. Então você gera valor, falando presencialmente, você gera valor falando ao telefone. E já que falou no telefone, tem um monte de gente que trabalha no telefone. O que é gerar valor? Anota aí essa definição. Gerar valor representa você apresentar alguma coisa que gere interesse nessa pessoa. O que um monte de gente erra em gerar valor? Ligam para uma pessoa e falam: olá, seu Marcos? Sim, olá, seu Marcos, aqui é o meu nome, aqui é Sérgio Ricardo. Eu sou o responsável da empresa Doutor Vendas Treinamento, tudo bem? A Doutor Vendas tem 10 anos de experiência. Nós temos mais de 60 mil alunos treinados e não sei o quê. A pessoa vai desligar. Ninguém quer ouvir uma pessoa falando dela. Mas, em compensação, existe uma técnica chamada AIDA. AIDA é atenção, A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Quando ligar para alguém, você tem no máximo 20 segundos para falar alguma coisa e chamar a atenção da pessoa. Aí quando você chama a atenção da pessoa, a pessoa fala assim: ué, mas como assim? Aí você vai para o I, que é o interesse, você ganha cerca de 1 minuto para falar alguma coisa. E aí a pessoa vai, ela vai ficando curiosa. Aí você, durante 20 segundos, é o A da ida, o A de atenção, 1 minuto, aí você tem que falar. Quando os primeiros 20 segundos, você só tem que convencer a pessoa a te ouvir mais 1 minuto. Aí depois, nesse 1 minuto, você só tem que convencer a pessoa a te ouvir 3, 4, 5 minutos. Tem gente que liga já tentando fazer. Tem gente que pensa que as pessoas são desocupadas, que as pessoas estão em casa sem nada o que fazer, ou estão nas suas empresas coçando a porra do saco, assim: ah, meu Deus, que tédio. Cara, eu não tenho nada para fazer. Alguém podia ligar para mim para me vender alguma coisa, né? Eu não tenho o que fazer. Gente, isso não é a realidade, as pessoas estão ocupadas. Você tem que falar alguma coisa que gere valor, que desperte desejo, que desperte atenção. Atenção, interesse, desejo e ação. E isso é gerar valor. É você entender. Então, número 1, se você ajustar a sua comunicação, já dei um exemplo aqui, só isso já gera valor. Venda, gente, é método. Tem gente que pensa que saber vender é um bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7 cabeças. Se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, é porque você não sabe o método. O método está errado. Tem muita gente que pensa que empresário não tem que saber vender. Porra, o empresário é o que mais tem que saber vender. O empresário tem que aprender a vender e treinar a sua equipe. Porque o empresário que não sabe vender está vendo a sua empresa quebrar. Tem muita gente que pensa que uma empresa quebra de um dia para o outro. Não. Muitas vezes a empresa vem quebrando há meses. A empresa vem quebrando, às vezes, há anos. Só que ela vem quebrando, a pessoa não sabe, aí vai perdendo dinheiro, vai vendendo menos, os seus clientes vão conhecendo os concorrentes, a equipe vai ficando desmotivada, o dono vai ficando perdido, e de repente... Puf! Aí não tem dinheiro para pagar a conta. Não tem como pegar empréstimo e a empresa quebrou, fechou. E minha empresa quebrou mês passado. Quebrou mês passado, caramba, pô. Veio há meses quebrando e você não viu. E aí acontece o que a maior parte das pessoas que quando se inscrevem no meu treinamento, no completo, elas falam: Sérgio, eu estava na situação em que eu trabalhava igual um escravo. Eu trabalhava a beça e levava pouco dinheiro para casa. Não estava valendo a pena. E outra coisa, quem trabalha muito não leva dinheiro para casa, mora numa casa inferior do que sonhou, tem um carro inferior, não pode dar uma vida de qualidade para a família, não pode botar o filho na melhor escola da cidade, não pode dar as vantagens que gostaria para os filhos e para a família como sonhava. Não tem tempo para ficar com a mulher, com o marido, com os filhos, porque vive estressado trabalhando. Trata mal a mulher e o marido, os filhos, não tem tempo, vive estressado, é uma pilha de nervos. Aí não consegue dormir direito, porque está estressado. Se não consegue dormir direito,
não descansa, acorda cansado no dia seguinte. Aí a vida vira um pesadelo. Vive cansado, estressado, dorme mal, acorda cansado. A vida deve estar acontecendo com alguém aqui. A vida não tá legal, tá uma merda, tá um saco, parece um pesadelo, você tem medo de tudo. Aí fica com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de decepcionar as pessoas que confiaram em você. Aí a Lilian perguntou, quem te contou? Porque você representa, Lilian, o meu cliente ideal. Aí fica com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de decepcionar as pessoas que confiaram em você, que são os fornecedores, os funcionários. Medo de ser apontado fulana fracassou, minha marrenta achou que era inteligente, montou a empresa, mas se fudeu toda, é burra. Medo de ter cobrador na tua porta te cobrando, vizinho vendo essa vergonha, sua família vendo essa vergonha. E medo de quebrar e virar funcionário dos outros de novo. Se você está vivenciando essas dores e medos, você é uma pessoa que eu posso ajudar. Porque quando eu entendo, olha só a sacada, olha o que é gerar valor. Quando eu entendi as dores e medos, os problemas que o meu cliente ideal, que é o dono de pequenas empresas, estava passando. Quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu construí treinamentos que geram resultados rápidos. Ok? Eu construí, os meus treinamentos geram resultado muito rápido. O aluno, tem gente que brinca, que eu sou bruxo, que eu sou feiticeiro, que parece mágica. Mas não é mágica, ou melhor, a única mágica é que o Antônio Marcos começou a fazer as coisas certas. Essa é a mágica. Vender é mais simples do que você imagina. Tem gente que pensa que é dom. Tem gente que pensa que o mérito é do cliente. Não é não. Se você está vendendo pouco, a culpa é sua que está fazendo errado. O Adriano comentou, sou o contador. Hoje a briga está no preço e os clientes não estão ligando para valor entregue. Então sim, Adriano, é que você não está sabendo gerar valor. Tem muita gente que fala para mim, Sérgio, deixa eu explicar uma coisa para você. Cara, eu sei vender bem. Eu vendo muito bem. Os clientes só não estão comprando. Eu falo, porra, não fode, tá? Sabe vender bem porra nenhuma. Se você soubesse vender bem, os clientes estariam comprando muito. Não importa a sua opinião que você sabe vender. Se os clientes não sabem comprar muito, é porque você não está sabendo gerar. Vou dizer para você, Adriano, eu pagaria, a gente está em quarentena há 5 meses e meio. A minha equipe está toda home office. Eu trabalho home office. Em 5 meses e meio eu saí de casa as 3 vezes. Vou te contar uma coisa. Eu pagaria o dobro para o meu contador se ele fizesse algumas coisas. Se não errassem tanto, se alguns documentos que tem que levar para ele, por exemplo, agora com a quarentena eu tive que demitir algumas pessoas e contratar outras pessoas. A minha equipe teve que sair de carro pegando documento. Se o meu contador se responsabilizasse em pegar esses documentos na casa das pessoas e levar, eu pagaria no mínimo o dobro para ele. Se o meu contador me oferecesse também cadastrar no Conta Azul, que é um software financeiro, e a gente controlar tudo pelo Conta Azul, eu pagaria o dobro a ele. Ok? Se ele, entregasse outras soluções diferentes do que normalmente, por exemplo, por causa da quarentena, vários governos municipais, estaduais e federais ofereceram ajuda financeira. Eu não precisei pegar ajuda financeira com nenhum órgão para pagar a minha equipe. Graças a Deus, eu não precisei. Mas o meu contador não me ligou para oferecer. E eu tenho amigos que os contadores deles ligaram para oferecer. Cara, tem um dinheiro aí disponível para pagar para folha de pagamento, tal, você quer? Eu estou dando vários exemplos para você que você pode gerar valor para o seu. Por exemplo, os benefícios o VR, que é Vale Refeição, Vale Alimentação, sou eu que contrato diretamente. O meu contador nunca ofereceu fazer isso. Ok? Então tem um monte disso. O que as pessoas não entendem
É que quem oferece a mesma coisa que os concorrentes oferecem não gera valor. Essa é a grande sacada. A gente tem que oferecer mais do que os concorrentes oferecem. A gente tem que oferecer mais do que o cliente espera receber. Tchau, tchau. Um abraço.